A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês. Quero dizer que é um prazer enorme estar com você aqui nesse dia. Que em nome de Jesus, eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele há de nos abençoar. E não pula esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ser fonte de bênção para você. Por isso, dê espaço para o Espírito Santo falar, porque nesse estudo bíblico de hoje, nós iremos falar de coisas profundas, iremos falar, sabe, de assuntos polêmicos, assuntos críticos, que precisaremos, que precisamos dar a devida atenção, que nós como cristãos precisamos dar. E hoje nós vamos falar sobre ética cristã. Por isso não pule esse vídeo, mas vamos juntos estar orando ao Senhor, nosso Deus, para a gente começar, amém? Senhor Deus, Pai, a Ti queremos te agradecer, porque Tu és o nosso Senhor e Salvador. A Ti, Deus, seja a honra, seja a glória, Pai, sobre todas as coisas. Abençoa a nossa mente, para que possamos, em nome de Jesus, ter o pleno entendimento, Pai, das Tuas Escrituras, e que ao final, Pai, desse estudo, possamos ser abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, hoje nós vamos estar falando da nossa lição de número 13, tá? A última lição da nossa revista, tá? Tem como título Ética e Cidadania à Luz da Bíblia. Ética e Cidadania à Luz da Bíblia. Bom, para a gente poder estar começando, a nossa introdução diz assim: o Dicionário Global de Língua Portuguesa define a ética como ciência da moral, conjunto de princípios que devem nortear a conduta do indivíduo. Sanches Vasques define como o seguinte: a ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Diz o autor, o homem tem suas implicações sociais. O homem crente, por sua vez, tem uma responsabilidade muito maior para com os seus semelhantes, uma vez que recebeu de Jesus o poder de discernir circunstâncias por sua visão que transcende o terreno, o que permite ver a humanidade por outro prisma de valor sem igual. Então agora nós vamos falar sobre a ética e suas correntes. Sendo que antes da gente falar sobre ética e suas correntes, vamos fixar um pouquinho sobre essa questão da ética, que a ética às vezes para a gente acha que é algo um pouco distante, é algo às vezes difícil da gente poder estar compreendendo, é algo que a gente vem a pensar que somente como fruto de estudo na nossa escola, mas ética é bem simples, como a gente definiu aqui, é um conjunto, é um princípio norteador de um grupo de indivíduos, que necessariamente não precisa ser uma lei, mas é um costume. Um exemplo, a gente sabe, um exemplo de ética, a gente sabe que brigar, ou responder à sua mãe, de forma avessa, de forma mal criada, isso é o que? Errado. Isso é antiético, ou seja, desonrar a mãe, isso é antiético. Da mesma maneira que a gente sabe que, da mesma maneira que entramos no ônibus, e tem ali assentos especiais, justamente para deficientes físicos, para idosos, cadeirantes e todos os outros mais, e nós estamos sentados ali, e uma dessas pessoas entra no ônibus, e em vez daquela pessoa sair, ou de nós sairmos para dar o lugar a essa pessoa, nós continuamos. Isso é o quê? Errado, ou seja, falta de ética, falta da mesma maneira também que tem uma gestante ali no mercado, o que quer que seja, com muito peso, e a gente, em vez de conceder para que ela possa estar passando mais rapidamente e ali aliviar o seu esforço, ali o seu sofrimento, nós fingimos como se nada acontecesse e continuamos assim normalmente. Então, são coisas que a gente sabe que ninguém precisa dizer que está errado, porque já entendemos que é errado, ou seja, falta ética. Então, ética a gente define assim, é um conjunto de princípios que norteiam um grupo de indivíduos acerca do que é certo e do que é errado. Bom, sendo que a ética, ela possui correntes, ou seja, ideias, interpretações diferentes. Pois quando falamos de ser humano, o ser humano ele olha, tem um entendimento de um assunto, às vezes de maneiras muito diferentes. Ou seja,
o mesmo assunto ele pode ser tratado de inúmeras maneiras, porque cada ser humano, cada pessoa pode ter uma perspectiva de visão diferente. E como que a gente entende algumas correntes sobre ética? A primeira que nós vamos falar dessa corrente é o antinomismo, tá? Anota aí, é antinomismo. E vamos ver o que é o antinomismo. O antinomismo, na verdade, ele se define como não há normas. É uma corrente ética onde não há normas. Diz assim, é a concepção da ética que se coloca contra a existência ou a validade de leis que possam reger a conduta ética. Por exemplo, se alguém comete uma mentira que leva a salvar vidas humanas, a ação de mentir é moralmente reprovável. Mas a salvação de vidas não o é. O antinomista defende que a lei moral contra a mentira não faz sentido. Ou seja, se porque nós temos um bom objetivo, não existe, mesmo que a gente venha mentir ou fazer algo que seja reprovável, né? Na verdade, não deve existir uma norma, não deve isso ser reprovável, porque o fim disso é bom. Então, o antinomismo diz que não precisa ter regra, não tem que ter normas ou leis, né, para desconstruir, né, mesmo que seja uma ação errada visando algo bom. Né? Não é só porque mentir é reprovável na ética geral que necessariamente seria algo ruim. Então, o antinomismo ele vai dizer que mesmo que mentir ele não é moralmente errado se ele visa um bem maior. O generalismo. Não há normas universais. Né? O generalismo, diferente do antinomismo, ele vai conceituar o seguinte. Ao contrário do antinomista, o generalista ele afirma que não mentir é uma importante regra ética. Ou seja, então não mentir é certo. Mas que não tem aplicação em todos os momentos ou em qualquer situação. O homem tem uma espécie de licença de consciência autorizada pelas circunstâncias. Dependendo do momento, você poderá mentir. Então, continuando nesse exemplo aqui da mentira, o antinomista ele vai dizer que não precisa ter regra acerca da mentira, né? Ou seja, se eu viso o bem, fazer algo errado está certo. Já Perdão, para a gente poder classificar melhor, só para não embaralhar muito a mente, que eu sei que às vezes a gente falar de ética, às vezes atrapalha um pouco o entendimento. Mas vamos colocar assim, um antinomista ele vai dizer que mentir é normal, pode-se mentir a qualquer momento. Não precisa ter regra para dizer que mentir é errado, porque mentir seria uma questão de interpretação. Já o generalista ele vai dizer que mentir é errado sim. Mentir não está certo como o antinomista acha que é. Mas o generalista ele vai dizer que você não pode mentir, mas dependendo da situação, você pode mentir. Ou seja, você teria uma autorização, né? Ou seja, se eu for falar mentir em qualquer momento, eu estou errado. Porém, se eu estou mentindo para salvar a vida de alguém, então eu posso. Eu tenho uma licença para esse momento específico. Então, o generalista ele pensa assim, que em momentos específicos nós temos uma licença, uma liberdade para poder mentir. Né? Já o antinomista não, ele a qualquer momento eu posso mentir. Não precisa ter uma regra, não tem que dizer algo dizendo que está errado. Já o situacionalista, que é o próximo que nós vamos falar, né? O situacionalista ele diz assim, que há uma norma universal. Lembra, o antinomista não há normas, ou seja, não há regra, não há certo ou errado. Tá? O generalista vai dizer que não há normas universais, ou seja, tem normas, mas essas normas elas podem ser mudadas. Existem exceções. Já o situacionalista ele diz que há uma norma universal, ou seja, que é para tudo. Ou seja, a ideia básica do situacionalismo
é de que existe apenas uma norma ética universal, aplicável a todas as circunstâncias. Essa norma é o amor. Se o ato de mentir for realizado com amor, isto é, para salvar vidas, então ele é eticamente aceitável. Os fins justificam os meios, se estes estiverem dentro da norma do amor. Ou seja, as ações, como coloca, o princípio universal, a norma universal é o amor. Então, se eu faço qualquer coisa, mesmo que seja mentir, mas por amor, isso é aceitável. Agora, se eu vou mentir por mentir, sem amor, se eu estou mentindo por ganância, se eu estou mentindo por interesse próprio, está errado. Mas se eu minto por amor, ou seja, dentro do situacionalismo, está aceitável, é aceitável. Aí nós vamos para o próximo, que nós vamos falar da quarta corrente, que é o absolutismo ideal, aonde ele reza como que há muitas normas universais e conflitantes. O situacionalismo diz que há uma norma universal, que é o amor. Então, tudo que a gente faz, ou seja, os fins para o que eu estou fazendo vai justificar os meios que eu estou utilizando. Já o absolutismo ideal, ele vai dizer o quê? Que na concepção, as normas éticas universais são vistas como passíveis de entrar em conflito. É sempre errado mentir e é sempre errado matar. Ter que escolher entre um e outro não fará com que a escolha se torne eticamente aceitável. Haverá, porém, um atenuante, ou seja, uma diminuição, na medida que a única decisão a ser tomada não pode contar com outras opções. A solução, então, é escolher o mal menor, lembrando que a realidade do pecado no mundo tornou aceitável esse tipo de conduta. Ou seja, diferente do situacionalismo, o absolutismo ideal ele vai dizer que mentir é errado em qualquer momento. Mentir é errado, sempre é errado. Da mesma maneira que matar sempre é errado. Mas a questão eu preciso escolher entre um e outro qual é o que causa menos mal. Ou seja, escolher mentir é menos pior do que escolher matar. Então, menos mentir seria de uma certa maneira mais aceitável, mas não quer dizer que seja certo. Então, é isso que o absolutista ideal ele pensa, que não quer dizer que está correto, porque você está dentro de uma situação ou de um momento, você mentir vai ser certo. Não, você vai ter permissão para mentir. Não, pelo contrário, vai ser errado. Porém, é um mal menor do que você matar, do que você fazer uma outra coisa. Então, o absolutista ideal, ele acredita no mundo de conflitos, onde nós escolhemos apenas o que é menos pior. E isso a gente carrega para muitas coisas na nossa vida, Escolhemos até mesmo para quando vamos escolher um político ou quando vamos fazer algo mesmo errado, às vezes nós sempre escolhemos o que seria o menos pior. E aqui a gente fechar nossas correntes de ética dos pensamentos, nós vamos para a nossa quinta corrente, que é o hierarquismo, que diz que não há normas universais hierarquicamente ordenadas, ou seja, que teriam um mal maior e um mal menor. Nesta concepção, o básico é a verdade que leva a sacrificar vidas é pior que a mentira que as salva. Entre mentir para salvar vidas e falar a verdade e perder as vidas, a opção correta é a primeira, o que faz com que mentir perca sua condição de decisão eticamente condenável. O fato de salvar vidas anula o defeito ético de mentir, em que outras circunstâncias teria que ser considerada como uma norma ética errada. Então, o hierarquismo ele vai dizer o seguinte, que não teria, como nós vimos aqui no absolutismo ideal, que todas seriam erradas, mas que não existe uma ordem correta, seja da ética, de aplicar o que é certo ou do que é errado. Ou seja, se eu falar a verdade é certo,
Mas se eu falar a verdade, eu vou trazer o mal. Então, se eu falar a mentira, eu vou trazer um bem, um benefício. Ou seja, a mentira, ela se torna melhor do que a verdade. Então, logo, eticamente, a mentira, ela deixa de ser algo ruim e a verdade se torna algo ruim. Logo, a mentira, porque ela visa atender um benefício, mesmo que seja uma atitude, em regra geral, errada, ela se torna correta, porque ela visa o benefício, aonde a verdade, que é um contraponto, né, um antônimo, né, ou seja, o diferente, o contraposto, né, traria um mal e a verdade seria errada nesse momento, né? Então, dentro do hierarquismo vai dizer que a verdade, por mais que em regra geral seja correta, você falar a verdade para promoção da morte de alguém está errado. Mas se você falar a mentira, por mais que seja uma atitude errada, mas você visa salvar a vida de alguém, estaria certo. Ou seja, não tem ordem. A verdade, em momentos, ela pode estar certa, em momentos ela pode estar errada. Em momentos a mentira pode estar errada e a mentira pode estar certa. Então, o hierarquismo, ele vai dizer que não existe ordem para dizer que a mentira é sempre errada. Em momentos ela pode ser errada no ponto de ética e pode ser certa no ponto de ética. Tá? Tudo varia da situação e da perspectiva. Bom, a gente falando sobre essas correntes, são muito semelhantes, né? Nós vemos que todas elas partem de uma interpretação, ou seja, de um ponto de vista, né? Então, quando nós percebemos, nós vemos as diferenças que o ser humano ele pode estar olhando o mesmo assunto. Nesse próximo ponto agora, nós vamos falar no nosso segundo tópico, que é sobre o cristão e sobre as suas responsabilidades. Porque o cristão, diferente de tudo aquilo que nós vimos aqui dessas correntes, nós temos uma ética que precisamos seguir. Nós vivemos em sociedade, né? E nossa sociedade tem necessidades. E dentro dessas necessidades, nós temos responsabilidades para poder atender essas necessidades e cumprirmos o nosso dever como os indivíduos pertencentes da sociedade. E como cristão, né, nós entendemos que não somos salvos pelas obras, mas pela graça de Deus por meio da fé. No entanto, né, somos motivados muito mais pelo amor a Cristo do que pelas imposições de princípios éticos que o cristão deve procurar ter uma conduta irrepreensível com relação às suas responsabilidades sociais. E assim como nós vemos em Efésios 2, né, falando sobre que nós fomos feitos nós somos salvos não por obras, mas pela graça, vai dizer que também nós fomos feitos para as boas obras. Então, fazer boas obras significa que é característica daquele que é salvo. Na verdade, nós não somos salvos pelo que fazemos, mas pelo fato de sermos salvos, fazemos coisas boas. Né? Não é porque eu sou bonzinho e eu faço coisa boa que eu vou ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu faço isso, porque isso pertence a mim. Então, é isso que o Senhor Jesus ele vai dizer ali em Efésios para nós, que precisamos sim ter obras, porque a fé por si só ela também é morta. Então, a fé e obras ela precisam andar juntas. E nós vamos ver isso nesse capítulo aqui. Primeiro, a gente tem que ter responsabilidade com a pessoa total, né? Vamos em Tessalonicenses 5:23, vai dizer o seguinte: o homem ele é mais do que uma alma destinada a outro mundo, ou seja, a eternidade. É também um corpo que vive aqui na terra, com necessidades específicas. Logo, a fim de amar o homem como ele é, ou seja, o homem total. Ele é necessário considerar suas carências físicas, emocionais e espirituais. Ou seja, como cristão, nós precisamos atentar para as pessoas que estão ao nosso redor, a termos responsabilidade não somente com a alma dessa pessoa, mas também com o corpo, sabe, com o emocional, com a mente e também com o espiritual. Às vezes nós, como cristãos, focamos somente em dizer que você vai para o céu, que você deve aceitar Jesus, que o Senhor ele tudo pode, que você precisa orar, mas se eu tenho um irmão que ele está com fome, eu também preciso ajudar, suprir essa necessidade, porque é um corpo que está aqui. Eu, Jonathan aqui, quem está falando
é a minha alma, né? É a minha alma, é a minha consciência que está falando. Porém, eu estou dentro desse corpo, né? E o espírito que está aqui dentro desse corpo, que dá vida para esse corpo poder se mover, né? A tricotomia. Mas esse corpo aqui, ele precisa comer, ele precisa beber, sabe? Precisa dormir, ele precisa estar bem, sabe? Assim como você também tem um corpo que precisa de tudo isso, precisa de atenção, precisa de carinho, precisa ser ouvido e precisa ouvir também. Então, por isso estamos aqui, sabe? Precisamos, como cristão, termos essa responsabilidade com o outro, sabe? Com a pessoa total, sabe? Com a totalidade do ser humano. Segunda responsabilidade é a responsabilidade social para com os seus. O que aprendemos com o apóstolo Paulo é que a obrigação social primária de socorrer os pobres e necessitados não está primeiramente sobre a igreja ou o Estado, né, o governo, mas sobre a família imediata. A quem se nega a tal responsabilidade se faz pior do que o ímpio e fracassou no seu compromisso básico. O que ele quer dizer aqui? A responsabilidade social com os seus. Se eu tenho um parente, sabe, se eu tenho um irmão, se eu tenho um primo, se eu tenho um tio, sabe, e ele passa por necessidades, ele passa por dificuldades, sabe, eu como família preciso ajudá-lo. Antes de ajudar o necessitado da minha esquina, de outro lugar, eu tenho que ajudar a minha família, sabe, os meus que estão comigo, sabe, eu não posso tirar do meu para dar a outra pessoa, se eu tenho na minha casa gente necessitada. Então, mais do que a gente achar que o governo deve vir e ajudar, mais do que a igreja tem que vir e ir lá e ajudar, a família tem que se comprometer a isso. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que não faz isso se faz pior do que o ímpio, ou seja, se faz um homem réprobo, um homem totalmente pecaminoso. Então, se eu vejo a dificuldade do meu parente e eu não ajudo, sabe, eu primeiro estou aumentando a pobreza, eu não estou honrando minha família, eu estou sendo negligente com o cuidado com a minha família. Então, para um dos princípios de toda a família, ela cuidasse dos seus, nós não passaremos por isso. Quantas pessoas nós vemos que perdem seu dinheiro todo, né, por conta de vício, por conta de tantas outras coisas, e a família abandona, não está nem aí. Mas se tratássemos essas pessoas, seria muito melhor. Se recuperássemos a nossa família, seria melhor. E assim a gente teria muito menos pobreza na nossa sociedade. Porque se cada um ajudar um pouquinho, com certeza não vai ficar pesado para ninguém. Terceira responsabilidade. Responsabilidade com os irmãos crentes. Lá em 1 João 3, 17, 18 vai falar sobre isso. E de acordo com a palavra, a responsabilidade social da pessoa é para com os demais crentes. Além dos da sua própria família, ou seja, primeiro só a nossa família, há necessidade de outros crentes, ou seja, da nossa igreja, que devem procurar os cristãos. Entretanto, encontramos o apóstolo Paulo ensinando sobre fazermos o bem oportunamente, mas primeiramente aos domésticos da fé, lá em Gálatas 6, versículo 10. E em Romanos 15, 26, Paulo vai dizer que o nosso irmão está levantando ofertas para os santos pobres em Jerusalém. Ou seja, também na nossa igreja temos irmãos, conhecemos cristãos, né, que também às vezes passam necessidades, passam privações, porque a nossa vida ela é cíclica, né? Nossa vida é feita de altos e baixos. Tem momentos que nós estamos muito bem, tem momentos que nós estamos muito mal, tem momentos que nós estamos subindo e tem momentos também que nós estamos descendo. E assim é a vida humana aqui na nossa sociedade. E precisamos, às vezes em certos momentos, temos irmãos que passam por um revés na vida, por um momento difícil, e que nós como cristãos também devemos ajudar. Se eu ajudo a minha família, se eu ajudo a minha casa, e eu posso também ajudar a outro irmão na minha igreja, assim eu farei. Da mesma maneira, se eu tenho a minha família bem estruturada, estabilizada, e eu posso
ajudar, assim eu ajudo, seja, irmão, com alimento, seja com roupa, seja com vestuário, seja até mesmo com emprego, seja até mesmo, irmão, com ensinamento, sabe, algo que você sabe fazer, que você pode ensinar esse teu irmão para que ele possa ter renda a partir disso, sabe? Então, isso é a gente cuidar dos nossos irmãos, cuidar dos domésticos da fé, porque é esse irmão que está ali todo culto com você, é esse irmão que está no teu lado, é esse irmão que está orando pela tua família também, é esse irmão que busca Jesus junto contigo, é esse irmão que vai estar ali na igreja participando dos mesmos projetos que você. Porque esse irmão, como a gente fala, é irmão, é família e está junto, divide das mesmas coisas que você. Então, por ordem de prioridade, nós temos que cuidar da nossa família e cuidar dos nossos irmãos na fé, da nossa igreja, os domésticos da fé. E assim nós partimos para o próximo tópico, que é a responsabilidade social com os pobres. Ou seja, quando Jesus, ele lê Mateus 26:11, diz que ele afirma que sobre a permanência da pobreza na sociedade, ele está se referindo à mesma pobreza como um fenômeno social e não como algo desejável que não deva ser combatido. Ele não está dizendo que é um mal eterno, né? Mas que precisa ser combatido, precisa, sabe, a gente cuidar dos pobres. Porém, isso é algo que há de continuar, sabe? Nós vemos hoje a maioria do mundo, ele é capitalista, ou seja, entre pessoas que têm muito e pessoas que não têm nada. Então, achar pessoas passando por momentos de necessidade sempre haverá. Porém, não podemos nos conformar com isso. Porque pessoas que chegam nesse momento, né, nós podemos ajudar a reerguê-las, a ajudá-las, né? Então, ou seja com roupa, seja com vestuário, seja com palavra, né? Nós vemos inúmeras exortações no Antigo Testamento, até mesmo com Jesus, né? No Novo Testamento, acerca de ajudarmos os pobres. Então, é um dever nosso, cristão, ajudar os pobres. Eu não estou dizendo que você tem que sair por aí dando dinheiro para pobre, dando dinheiro para o mendigo, não, jamais. Porque, em vez de dar o dinheiro, você está piorando a situação do que ajudando. Ajudar, a gente agir de uma maneira racional, pensada, sabe? Se essa pessoa tem vício, o pobre ele tem vício, ou seja, ele está mendigo, o que quer que seja, não devemos dar dinheiro para ele sustentar o vício, mas devemos dar o casaco que ele precisa, dar o alimento que ele precisa. Se é pão, demos pão. Se é arroz e feijão, demos arroz e feijão. Se é um casaco, demos um casaco. Sabe, irmão, se ele precisa de um banho, demos esse banho nessa pessoa. Da mesma maneira que não existem esses miseráveis, existem também outras pessoas que estão dentro de casa, mas que estão passando fome, que não têm o que comer, que não sabem como vai ser o dia do amanhã. E que nós podemos estar ajudando, sendo instrumentos de Deus para ajudar essas pessoas, que muitas vezes são vizinhos nossos. Às vezes nem professam a mesma fé. São pessoas que às vezes ainda nem confessaram Jesus no seu coração. E essas são as pessoas também que o Senhor nos impulsiona a ajudar. Voltando à escala de prioridade, nossa família, nossos irmãos na fé da nossa igreja, nossos vizinhos, os demais irmãos que são pobres. O Senhor nos convida a ajudar eles. Ou seja, o que não falta são situações para a gente poder ajudar, para a gente poder estar junto. E a última das responsabilidades é responsabilidade social para com as viúvas e com os órfãos. Então, nós vemos aqui dizendo o seguinte: assim como a Bíblia tem inúmeras referências quanto ao cuidado com os pobres, também tem inúmeras orientações sobre o cuidado com os órfãos e viúvas. No Antigo Testamento é muito claro quanto à cooperação que ele mesmo dispensa à viúva e ao órfão no caso de sofrer alguma injustiça. Este carinho especial revela-se em várias passagens bíblicas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, onde a igreja primitiva ministrava às viúvas. Jesus condenou os escribas que exploravam as viúvas. Havia um rol de assistência social para as viúvas que eram velhas demais para trabalharem
ou que não podiam casar-se novamente. Antigamente, em Israel, não existia o INSS, como a gente olha. A aposentadoria, ter um recurso, não tinha isso. Antigamente, as senhoras, se elas não tinham, as viúvas, se elas não tinham filhos para poder ajudar a sustentá-las, se elas não tinham força para trabalhar, elas estavam ali refém daquele ditado do Deus dará. Ou seja, refém do acaso. Então, como não existia ainda essa formalidade de governo, muitas delas ficavam desprovidas de recursos para poder comer. Sabe, muitas delas às vezes perdiam suas propriedades, né? Perdiam sua herança, ficavam às vezes abandonadas, sozinhas. E como sozinha, sem força para trabalhar, sem nenhum auxílio social, como que poderia continuar a trabalhar? Como que poderia ficar de fato assim a subsistir? Era muito difícil. Então por isso o Senhor Jesus ele colocava ali na igreja primitiva tinha uma atenção especial para essas pessoas. Os diáconos, eles surgem nesse momento, ali em Atos, justamente para ajudar a atender essas necessidades das viúvas, dos órfãos e dos pobres. Ou seja, para promover essa integração social dessa parcela da igreja com os demais membros. Então, como cristãos, precisamos integrar essas pessoas junto a nós também. Porque existem dificuldades, muitas viúvas têm dificuldades, muitos ficaram abandonados pela família, pelos filhos, né? Assim como também muitos órfãos, né? Órfãos que não têm pais, né? Mas não tem ninguém por eles e que precisam de amor, de carinho, de cuidado. E nós como igreja também precisamos nos propor, nos dispor a fazer esse serviço. Eu sei que sozinho às vezes parece muita coisa para como igreja fazermos, trabalharmos e atuarmos. Mas eu tenho certeza que juntos, nós, como uma igreja só, nós podemos sim atender todas essas áreas, ajudar todas essas pessoas de maneira digna, de maneira honrosa e assim cumprirmos o nosso papel, a nossa responsabilidade social para com os homens e para com Deus. Porque tudo aquilo que nós fazemos a um desses pequeninos, São Jesus, ele já nos garante que teremos uma grande recompensa que vem do céu. E não devemos fazer isso buscando interesse ou buscar recompensa como uma barganha de fazer algo visando receber algo do Senhor. Mas quando fazemos isso com o coração, Deus ele abençoa, ele abre a janela do céu sobre a nossa vida e nos nossos momentos de dificuldade, o Senhor ele age em nosso favor. E agora a gente vai para o nosso próximo tópico, né, que será o nosso último, que é a ética no exercício da cidadania. Bom, nesse tópico aqui, eu pretendo ele resumir, que ele é um pouco grande, aonde nós vamos dizer o seguinte: a gente vive hoje numa sociedade, né, isso em vários países, aonde tudo a gente tem um jeitinho, tudo a gente pode fazer de um jeito diferente. Aqui no Brasil a gente chama do jeitinho brasileiro, né, onde a gente consegue fazer aqui, acolá e aquilo e tal, faz aquele cambalacho para poder conseguir fazer algo, ter uma vantagem, ter uma coisa ou outra, né? Às vezes são vantagens que nós temos em troca de alguns favores, né? E dentro dessa situação, nós vemos que a gente sempre temos soluções para o caos, né? Dizemos que a gente deveria trocar política, que a culpa é do governo, que a culpa são das pessoas que não fazem isso, que a gente deveria mudar a forma de governo, o governo da Europa dá certo, o socialismo dá certo, né? A gente deveria ter mais políticos evangélicos, deveria ter mais coisa, mas na verdade, quando a gente é confrontado com os nossos erros, né? Ou temos que responsabilizar alguém, ou sermos responsabilizados pelo que estamos fazendo, logo a sociedade se depara dizendo assim: ué, mas todo mundo faz, isso não tem nada a ver, é o sistema que me obriga, ou ainda, não estou prejudicando ninguém. Os mais espirituais vão dizer corretamente que a solução é Jesus Cristo. Bom, irmãos, e aqui a gente começa a falar um pouquinho de um assunto complicado. Ou seja, sabe, tem situações que nós vemos as pessoas que economicamente não precisam pegar Bolsa Família, mas pegam.
Ué, mas todo mundo pega, então eu vou pegar também. Né? A exemplo do que nós falamos, também, eu parar no trânsito, tô com o carro errado, eu ali pagar um suborno pro policial para poder me liberar, se ele me pedir e eu pagar, ué, que problema tem? Eu não tô fazendo mal a ninguém. Sabe, todo mundo faz, mas errado é o policial. Eu não tô errado, não, você não tá errado. Sabe, a gente sempre transfere responsabilidades. Sabe, a gente sempre tem uma transferência de culpa. E isso é desde o Éden. Vê Adão, ele confrontado, e ele fala, ele transfere a culpa. Ó, Senhor, a culpa não é minha, a culpa é da mulher que tu me deste. Aí vai para a mulher, por que você fez isso? Olha, a culpa não foi minha, a culpa é da serpente. Aí a serpente, por que você fez isso, serpente? A serpente olha para o lado, não tinha ninguém para culpar. Aí sobrou culpa para ela. Sabe? E o ser humano, ele tem isso, essa transferência de culpa. E nós, quando precisamos nos responsabilizar pelas nossas atitudes, nós fazemos isso. E queremos julgar como outros estivessem errado. Sempre tem um problema, mas nós não temos a postura correta para resolver esse problema, porque fomentamos esse problema. Sabe? Da mesma maneira, se eu compro um celular roubado, se eu compro coisa roubada, isso está errado. Sabe? Se eu estou com carga, moro num lugar, né? Por exemplo, a gente está aí no Salgueiro, sabe? Tem um roubo de carga e eu vou comprar as coisas que são fruto desse roubo, sabe? Da mesma maneira, eu estou andando na rua, a gente vê muito isso no Rio, né? Vem alguém, encosta no celular, aí, que é o celular, eu vendo para você, tem um iPhone vendendo por 200, 300 reais, um telefone de 5 mil reais. Gente, isso é estranho. Sabe quantas coisas? A mesma coisa, a gente está aí no auxílio emergencial, na situação da pandemia, quantas pessoas disseram que não eram casadas, só para poder ganhar mais dinheiro. Sabe? E a gente diz que o problema é o governo. E a gente diz que o problema são outras pessoas. Mas será mesmo que o problema é só eles? Será que a culpa é só deles? Sabe? Não só essas coisas, mas coisas simples também, sabe? Quando você fura fila num banco, sabe? Quando você está furando fila, isso é falta de cidadania. Sabe quando você fura o sinal vermelho? Isso também é falta de cidadania. Estamos infringindo regras. Sabe quando eu viso só fazer o errado, visando o meu bem próprio? Isso está errado, irmão. Por mais que eu venha sofrer, irmão, preciso buscar fazer valer o que é correto, o que foi colocado como lei, né? Paulo, ele vai colocar ali, né, que devemos obedecer às autoridades. Por mais que as nossas autoridades no Brasil não sejam as melhores, precisamos obedecê-las e fazermos elas enxergar a responsabilidade que ela tem conosco. Mas nós nos eximimos desse direito. Nós entregamos o poder, sabe, os nossos direitos na mão de outras pessoas. De pessoas que às vezes não estão preparadas. De pessoas que estão ali visando dinheiro e a gente coloca porque a gente não quer esquentar a cabeça com isso. Ah, vai dar trabalho. Ah, eu não quero me preocupar com política, eu estou preocupado com o meu salário, com o meu emprego, com a minha casa. E esquece de que aquela pessoa tem uma total influência sobre o lugar onde você mora, sobre a empresa que você está trabalhando, sobre promover o crescimento no lugar, para você estar, promover a segurança onde você está, e nós entregamos isso a qualquer um, sabe? E reclamamos dos médicos, aí nós vamos o quê? Comprar atestado médico, porque tem que pegar fila, mas eu conheço o médico ali do posto, eu conheço e tal, não, então vou pegar um atestado ali com ele, sabe? Estou precisando sair para fazer isso, vou comprar um atestado para dizer que eu estou doente e tal, e tal, e tal, ou então estou doente, não ganhei atestado, mas vou comprar, pago um dinheirinho ali, aí eu falto trabalho, faço aquilo outro. E, irmãos, qual é a nossa diferença? Um cristão, ele não pode se prestar a isso.
Um cristão ele deve se prestar a seguir o que é correto. O cristão ele tem que ser sim taxado de o certinho. O que gosta de fazer tudo certinho, esse tem que ser crente. O crente tem que ser assim, você gosta de tudo certinho. Sim, tudo certinho. Se você tem o seu negócio, você tem a sua empresa, sabe, pague seus impostos. Pare de sonegar. Se você tem a sua casa, não faça gato, pague a tua luz. Sabe, procure honrar o Senhor. Economize, se planeje. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus ele vai te honrar. Nós precisamos, como cristãos, sim, ser os certinhos, fazer tudo correto, pois nós somos exemplo para essa sociedade, pois devemos ser exemplos para eles nos deveres sociais e espirituais. Pois aquele que não segue a lei, pois aquele que não segue a palavra, com que credibilidade terá para poder falar do que é certo e do que é errado? Mas se nós seguirmos o que é certo, nós temos direito, nós temos credibilidade para falar do que é certo e do que é errado e de que Jesus, Ele sim é Senhor. Porque nós temos credibilidade. E aquele que tem credibilidade, ele merece ser ouvido. As pessoas ouvem. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, sai dessa de gatunete, sai dessa de ficar fazendo gato, sai dessa de jeitinho. Honre ao Senhor. Busque fazer o bem, busque fazer o que é certo. Sabe? Dá de César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Obedeça às autoridades. Obedeça não somente pelo medo da punição, mas obedeça porque isso é louvável ao Senhor. E diante disso, como cristãos, por mais que às vezes estejamos insatisfeitos com as nossas autoridades, nós precisamos, como cristãos, orar por elas. Orar pelos nossos governantes. Não ficar aí só murmurando, reclamando, prestando a nossa boca para pecado de feitiçaria. Que murmurar é como feitiçaria.